Bom dia, gente. Iniciando aqui a gravação. A partir de agora, as nossas aulas vão ser no vão ser aqui na mesa digitalizadora. Então, nossa aula de agora vai ser definição de limite. Então, vamos para uma definição preliminar chamada definição chamada ponto de acumulação. Então, vamos considerar conjuntos no R2, uma região aqui no R2. Aqui, por exemplo, um ponto no interior da região deu um ponto de acumulação, porque para cada disco aqui, em volta desse ponto, vai ter um pontinho dentro desse disco diferente desse ponto aqui, dentro do, do conjunto A. Vamos chamar isso aqui de conjunto A. Então, x0, y0 é ponto de acumulação de A. Reparem o seguinte, o ponto de acumulação de A não precisa estar em A, ele pode estar na fronteira. Ele pode estar bem próximo do A, por exemplo, aqui assim, ó. Mesmo que esse conjunto fosse aberto, porque sempre teriam uns pontinhos aqui infinitamente próximos. Infinitamente próximos não, teria arbitrariamente próximos. O ponto x0 e y0 é ponto de acumulação, se para todo epsilon maior que zero, e um disco de raio epsilon centrado em x0, y0. Então aqui, ó, esse é o x0, nosso x0, y0 tá aqui e tá apagando. Tô acostumando aos poucos aqui, tá, gente? E aqui tá o nosso disquinho em volta do x0, y0. Esse aqui é o raio epsilon. Então aqui, ó, se x0 se para cada disco de raio epsilon centrado em x0 e y0 existir um ponto de A, isso aqui, xy pertencente a A, dentro desse disco, que seja diferente do centro, se para todo epsilon maior que zero, e um disco de raio epsilon centrado em x0 e y0, tal que existe xy pertencente a A, ou seja, existe um ponto de A tal que xy diferente de x0 e y0 e x0, xy está no disco. Então a gente tem o seguinte, xy está no disco. Ou seja, distância raiz quadrada
x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. E aí também vai ser maior que zero, porque ele é diferente vai ser maior que zero, porque o ponto de acumulação é diferente do próprio ponto de centro, né? Então, não é que o ponto de acumulação, o ponto que se aproxima do x0, y0, ele é diferente do próprio x0, y0. Senão, esse x0, y0 não seria um ponto de acumulação. Então a gente tem essa propriedade. x0, y0 vai ser ponto de acumulação se para cada raiozinho, assim, a gente fizer vários raios, por exemplo. Desculpa. A gente faz é difícil aqui, gente. Vou me acostumar. Às vezes some o cursor também. Às vezes fica difícil de achar o cursor. Aqui está o ponto. Aqui está um disco. Aqui está um outro disco. Aqui um outro disco. Então aqui, ó, aqui sempre vai ter um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Então a gente sempre vai ter um pontinho dentro que é de A. Isso aqui pertence a A, esse aqui pertence a A, esse aqui pertence a A. Então digamos que o A seja um conjunto assim. Reparem que se eu tiver o A como um conjunto aberto, o ponto que está na fronteira, apesar de não pertencer a A, ele satisfaz a propriedade de ser um ponto de acumulação. Já o ponto que pertence a A, mas é isolado, ele não é ponto de acumulação, porque um disco, eu eventualmente consigo um disco aqui que não tem ninguém diferente dele mesmo que esteja aqui. Então não tem aqui o ponto isolado. Não é ponto de acumulação de A. Então fechamos aqui a questão do ponto de acumulação, que é uma preliminar importante para explicar o que é um limite. Porque os limites só existem onde tem ponto de acumulação. Senão a definição nem existe. Não completou aqui o apagamento. Peraí, gente. Realmente não é fácil aqui apagar tudo, tem que pegar o jeito. Pronto. Então, vamos agora para a definição de limite, é aquela definição tradicional. Algumas pessoas podem estar familiarizadas com essa definição, conhecida por usar épsilons e deltas. Então, considere... Espera aí, gente, que essa letra saiu esquisito aqui. Então aqui, ó. Considere A contido em R2 e F de A em R. Então há uma região de R2 e F de A em R. Uma função. E x0, y0 x0, y0 ponto de acumulação de A. Nossa.
definição de A. Dizemos que... Aí vem aquela definição famosa usando épsilons e deltas. Dizemos que limite quando xy tende a x0, y0 de f de xy é igual a L se para todo epsilon maior que 0 existe um delta maior que 0 tal que se módulo na verdade, se a distância de x, y para x0, y0 for menor do que delta, então a distância, em vez de escrever distância, já vou direto para definição aqui. Já vou direto para... Espera aí, gente, não estou conseguindo... Ah, sim, agora sim. Então aqui, ó, se raiz quadrada... Isso aqui é a distância entre dois pontos. De x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é menor do que delta e maior do que 0. Então, peraí, esse aqui é difícil porque eu teria que mover, eu ainda teria que aprender a mover aqui, peraí. Tal que se... Vou apagar aqui, vou reescrever. É que isso aqui tem que ser maior que 0 também, não é suficiente ser menor do que delta. Então, isso aqui... Aqui. Pera aí, gente. Tá difícil aqui, pera aí. Então aqui, 0 menor que raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Isso aqui tem que ser menor do que delta. Então, se essa condição aqui for satisfeita, ou seja, vamos ver graficamente aqui. Peraí. Imagina que a gente tem um pontinho aqui e a gente tem isso aqui. Então, esse aqui é o raio delta. E aqui é o ponto x0, y0. Então, se a gente estiver nessa região aqui, em branco, a gente está satisfazendo essa condição aqui. E aí, se isso acontecer, a gente tem que estar muito próximo do limite, ou seja, menor do que a margem de erro epsilon. Então, aí a gente tem, se isso aqui for satisfeito, deixa eu apagar aqui os gráficos. É difícil de achar o cursor, isso é um problema. Espera aí. Espera aí, gente. Vamos lá para procurar o cursor. Então aqui. Então, se isso aqui for satisfeito, depois eu vou ler de novo isso aqui com mais calma.
Então, módulo de f de xy menos L é menor do que epsilon. Então, essa definição, muita gente não gosta dessa definição, mas ela é necessária porque a gente precisa ser muito preciso na hora de definir o que é um limite. É a definição tradicional de limite em duas variáveis. Então a gente tem o seguinte, a gente tem um conjunto A, aqui, e é com uma região do R2. Então a gente tem aqui o A, uma região do R2. Aqui está definida a função... Desculpa aqui, gente. Aqui deu problema de formatação de novo. Vou me acostumar ainda. Espera aí. Espera aí. Não apagou. Tem que envolver completamente. Então aqui. Então, digamos que a gente tem um conjunto A. Tá com problema de renderização aqui. Então imagina que a gente tem um conjunto A. Esse aqui seria o conjunto A. O problema de renderização começou a aparecer. Infelizmente. Esse aqui é o conjunto A. E aqui a gente tem o R, né? Que é o contradomínio da função. Aqui a gente tem o limite L. E aqui a gente tem uma margem de erro epsilon. Epsilon para cá. Espera aí. Epsilon para cá. E epsilon para cá. Então, dentro dessa região, e aqui a gente tem o x0 e y0. Aqui, ó, a gente vai ter que ter, dado epsilon, esse epsilon vai ter que existir. Para esse epsilon, qualquer epsilon que seja, vai ter que existir um delta inteiramente contido no conjunto A. Não, um delta tal que se isso aqui... se isso aqui tiver dentro desse círculo aqui e estiver no conjunto A, então o limite vai estar dentro dessa margem de erro aqui. Então aqui os pontos que estão dentro desse círculo aqui vão todos para cá. Não sei se dá para enxergar, mas porque eu ainda preciso aprender a mexer na mesa digitalizadora. Em breve eu devo fazer uma regravação disso aqui. Então imaginem o seguinte, ó. A gente tem o A. Na verdade, esse círculo não precisa estar inteiramente contido no A, não. Mas é importante que uma vez que a gente forma esse delta aqui, todos os pontos xy que estão nesse círculo e estão dentro do A caiam aqui dentro, a partir da função. Reparem que essa definição só faria sentido se isso aqui fosse um ponto de acumulação, porque para qualquer epsilon eu vou ter que ter um delta aqui, eu vou ter que ter um círculo para cá. Então é isso. Aqui eu tenho que observar que x e y pertence a A, tá? X e y pertence a A. Peraí que ainda eu preciso me acostumar aqui. Ué. O problema de renderização. Ficou muito lento aqui. Problema da CPU. X. Não vai traçar. Peraí. X.
Não, o problema em renderização está muito lenta. Deve ser o problema de CPU. Então, gente, é isso. Deixa eu só adicionar aqui, ó, a informação. A renderização do negócio aqui está muito lenta. Está demorando muito para tirar. Então, aqui a gente tem que fazer essa observação aqui, ó. X e Y. XY pertence a... Bom, essa é a definição de limite. A partir dessa definição, a gente pode provar que alguns exemplos de limite, mas é bem mais complicado do que provar via propriedades dos limites. Então a gente vai ver propriedades dos limites no próximo vídeo. E por enquanto é isso aí, tá, gente? Vou dar uma olhada aqui.